Olá, nesse vídeo aqui eu quero demonstrar como que a gente pode fazer o backup de um banco de dados que esteja lá no servidor da Azure, né, na Microsoft lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar lá no banco de dados, né, usando o Microsoft SQL Manager Studio. Tá? É por aqui que nós vamos criar uma cópia do nosso banco de dados. Então é como criar mesmo um backup, tá? Bom, como que a gente faz isso? Aqui, no caso, no minha conta aqui do Azure, né? Eu tenho dois bancos de dados aqui. Eu tenho um que foi feito um próprio backup do meu banco de dados dentro da plataforma Azure. Então lá dentro mesmo eu criei um backup do banco de dados atual que eu uso. E também o banco de dados que é o banco de dados de produção, que é o atual mesmo, onde são feitas as alterações. Mas aí eu quero uma cópia desse banco, não lá dentro da minha própria conta da Azure. Eu quero que eu criar uma cópia, né, um backup desse meu banco de dados na minha máquina aqui local e poder adicionar na minha instância aqui local. Depois eu vou conectar também na minha instância local e descompactar esse backup na minha instância local. Tá? Como que a gente faz isso? Vamos lá, eu vou selecionar o banco principal aqui, clicar com o botão direito, vir em Tasks, né? E Export Data to Application, tá? A gente vai utilizar essa opção aqui. A gente vai exportar as informações. Dependendo do tipo de serviço que você criou lá, essa operação pode demorar várias horas, tá? Porque ele vai consumir realmente todo o seu pacote lá de serviço, né? Toda a sua o pacote que você contratou de serviço lá de pool elástico, ele vai usar muito recurso mesmo do banco. Então esse tipo de exportação aqui só fazer mesmo quando não tem ninguém utilizando o banco de dados, que ele vai ficar bem pesado mesmo, tá? Essa informação. Vou dar aqui o export nest. Ele vai criar um arquivo para mim, então eu vou salvar aqui no meu local disk, né? Vou selecionar uma parte aqui. Aqui vai estar as informações que eu quero fazer o backup, né? Se eu quero todas as tabelas, tá? Lógico que também ele vai trazer todas as informações de view e de procedures que você tiver, e também se você tiver algumas funções, triggers, ele já vai trazer tudo automático, tá? Aqui seria quais são as tabelas que você quer exportar, tá? Então vamos selecionar. Então tem duas opções, né? Salvar dentro da própria Microsoft Azure ou no seu disco. Eu vou salvar aqui no meu disco mesmo, tá? Eu vou colocar aqui o browser. Vou selecionar uma pasta aqui, ele está dando a pasta padrão da instalação do SQL Server. Tá? Eu vou criar uma pasta na área de trabalho nova, então vou vir aqui no desktop, vou criar uma nova pasta e vou colocar aqui que é o meu backup. Tá? Bom, o tipo de arquivo que vai ser criado vai ser esse backpack, né? Backpack aqui. Vou dar um nome do arquivo, posso colocar o nome do meu banco de dados, a data que eu estou fazendo, né? Eu vou pôr backup, e vou um pouquinho dia 9/4 aqui também, vou pôr só um tracinho aqui e dá save, tá? Então já está selecionado aqui aonde que vai salvar o meu backup. Eu vou dar um nest aqui. E agora é só dar o finish para ele começar a fazer o backup, né? Começar a fazer aí a exportação dos dados. Essa exportação, como eu falei, demora, então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, voltar quando tiver terminado, tá? Ele vai demorar aí algumas horas, dependendo lá do tipo de serviço, né? Quais são os recursos que você contratou do banco de dados lá na plataforma, tá? Então, até mais, até daqui a pouquinho a gente já volta com o backup pronto, tá? Ok, o processo aqui foi concluído, então foi criado o arquivo, todas as tabelas aqui foram exportadas com sucesso aqui, né? Agora o próximo passo é eu conectar na minha instância local da minha máquina, né? E a gente vai fazer a importação agora dos dados na minha máquina local, tá? Então vou dar um close aqui, vou
clicar aqui para conectar na minha máquina local. Ok. Estou conectado, então eu tenho aqui dois bancos de dados na minha máquina, né? Então eu não preciso criar nenhum banco de dados vazio para poder fazer a importação desse arquivo. Eu vou selecionar o arquivo e fazer a importação. Claro que a importação vai ser um pouco mais rápida, porque não vai depender do nosso serviço lá que foi contratado, né, da velocidade do nosso serviço, da velocidade do download aí da nossa máquina também, o upload lá do serviço, o download aqui da nossa máquina. O arquivo está lá na área de trabalho, né, eu criei como backup, eu vou abrir aqui a pasta. Então tá aqui a pasta, o arquivo criado, né, backpack, né, de 5 GB. Então demorou por volta, eu comecei às 8h30 por volta, terminou às 13h45, então demorou aí algumas horas, né, para a gente fazer essa exportação. Agora nós vamos selecionar esse arquivo para fazer a importação, né, na nossa máquina. Então vou clicar aqui com o botão direito em banco de dados, tá? E vou vir aqui em Import Data Type Application. Quando a gente selecionou lá, né, no Azure, lá na conexão do Azure, a gente selecionou o Export. Agora nós vamos selecionar aqui o Import e vamos selecionar o arquivo da nossa máquina. Então vou vir aqui no local, vou selecionar lá o desktop. Ele sempre vem na pasta de instalação do SQL Server. Tá aqui o arquivo, ok. Qual que é o nome, né, que eu quero dar do banco de dados, né, o novo nome. Se eu deixar, ele vai ficar com o nome backup, né. Eu vou pôr o nome aqui como multi, por exemplo. Aqui onde que vai ser o descompactado o arquivo, né, onde que a gente vai importar esse arquivo, ele vai descompactar esse arquivo. Ele está na pasta padrão do SQL Server. Vou mudar aqui, eu vou selecionar o meu Drive D, onde que eu tenho aqui uma pasta chamada banco de dados. Vou colocar aqui dentro os dois arquivos, tá? Então vou colocar na mesma pasta, que vai ser no D2 ponto, banco de dados, ok. Da Nest e da Finish para ele começar a fazer a importação. Então também vai levar um tempo aí. Eu vou dar um outro pause aqui na gravação, né? E vou voltar quando tiver terminado, tá? Quando tiver importado toda a base de dados, eu vou voltar aqui e a gente vai selecionar lá a base de dados, fazer os testes, verificar se está tudo lá, se estão todas as tabelas, se estão todos as procedures do banco de dados, se trouxe também as triggers, as funções do banco de dados, tá? Então, daqui a pouco eu volto para a gente fazer esse teste na nossa base de dados que está sendo importada agora para o nosso local, na nossa máquina local. Bom, ok, então ele importou aqui todas as tabelas novamente, né? Então, vamos verificar agora aqui no nosso banco de dados que foi criado. Então, eu pus o nome de multi, está aqui, foi criado na máquina local. Vou abrir aqui as tables, né, as tabelas aqui. As tabelas estão todas aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma tabela que tem alguma trigger. Se eu não me engano, deixa eu ver. Aqui, então, nessa tabela aqui ele trouxe a trigger, então ele copiou realmente as triggers. Vamos ir lá na nossa pasta de procedures também. Então tá todas aqui, todas as procedures do nosso banco de dados, e também tem algumas funções no nosso banco de dados aqui. Também tá aqui criada as funções. Ou seja, ele realmente trouxe, né, todo o nosso banco de dados que estava lá no serviço da Azure, tá? Ele fez uma cópia completa de toda a base de dados. Eu vou também abrir aqui uma consulta, né, uma query. Vamos dar um select aqui em uma tabela qualquer do banco. Vou pegar
CM, deixa eu pegar aqui CM barra formação de preço. Então tá aqui 227 registros, é isso mesmo que eu lembro. Então ele trouxe toda a nossa base de dados. Então essa aqui é uma das formas, né, que a gente consegue criar uma cópia, né, do nosso banco de dados que está lá na nuvem, né, lá no serviço da Microsoft, e trazer para a nossa base de dados, tá? O processo pode demorar muito tempo, tá, dependendo do tamanho da sua base de dados lá, e também vai variar também de acordo com, como eu mencionei, né, com o serviço, né, contratado, né? Como que está lá o seu serviço contratado, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo.